Eu poderia começar logo de cara com esse assunto e ficar apenas nele, mas eu quero lhes mostrar que essa luta é bem mais complexa do que parece, meus amigos. Contextualização da parada. Na década de 1960, as nações do chamado Terceiro Mundo se rebelaram. Algumas experiências políticas desse período histórico vão compor o imaginário dos Panteras Negras. A Revolução Cubana de 1959 com certeza tem um destaque, coordenada por Che Guevara e Fidel Castro e para os movimentos que lutam pelo fim do domínio europeu no continente africano. Frantz Fanon com certeza foi uma referência para esse partido. Ele foi um dos nomes que se mobilizou contra o colonialismo francês. A Guerra Fria, assim como a Guerra do Vietnã, propiciaram um capítulo de fortalecimento para os Panteras. Os vietnamitas motivaram as ações políticas dos Pantera contra os EUA da época. A justificativa que os Estados Unidos usavam para atacar o Vietnã e outras nações do mundo era a levada de liberdade para fora do país. Essa justificativa foi questionada pelos Panteras, pois eles eram uma colônia dentro dos Estados Unidos e não tinham direitos civis, e essa tal de liberdade que eles tanto pregavam. Eu falo, os Estados Unidos sempre sendo um bando de vacilão. Alguém aí tá surpreso? Espero que não. O movimento pelos direitos civis, liderado por Martin Luther King em 1964, havia conquistado direitos igualitários de cidadania para brancos e negros. Na prática, seria o fim da lei que permitia a segregação racial. Essa conquista de Luther foi muito importante para os negros no sul do país. Agora que eu já coloquei vocês por dentro do que estava acontecendo nesse período, vamos direto ao ponto em que falamos sobre a história dos Panteras Negras. Os Panteras Negras foram um partido norte-americano fundado por dois universitários negros de Oakland, Huey Newton e Bob Seeley. Os estudantes criaram essa organização com o intuito de acompanhar as operações policiais e impedir a violência contra a comunidade afro-americana na década de 1960. Em contexto a movimentos pelos direitos civis, eles pretendiam acompanhar essa operação armados. Eles justificavam por meio da segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Os Panteras assumiram uma ideologia revolucionária que estava ligada à autodefesa armada contra a violência do Estado sobre eles. Os Panteras defendiam o estabelecimento de uma sociedade autogestionária e da realização de projetos sociais para ajudar os mais pobres. Desde a sua fundação, eles possuem um programa chamado de Programa de 10 Pontos, que foi uma forma de dizer o que eles acreditavam que deveria ser direito não só dos brancos, mas dos negros também. Eles fundaram escolas comunitárias para receber negros e latinos, os dois grupos majoritários na comunidade mais pobre dos Estados Unidos. Nessa escola comunitária, os Panteras criaram um programa de ensino que se moldava às dificuldades de cada aluno. As ações sociais das Panteras Negras intensificaram-se a partir de 1968, principalmente voltadas para a comunidade negra. A ideia central era fornecer gratuitamente serviços públicos que muitos negros não tinham acesso. Sendo assim, os Panteras realizavam a distribuição de alimentos para crianças. Nesse programa, cerca de 20.000 crianças receberam alimentos dos Panteras entre 1968 e 1969. O FBI, com certeza, foi um dos maiores impasses que os Panteras tiveram que enfrentar. Eles tentavam de todos os jeitos enfraquecer e desmoralizar esse movimento. Colocavam infiltrados lá dentro, o que muitas vezes causou desavenças e problemas, gerando a expulsão de vários membros, sem contar que vários deles foram mortos ao longo do tempo, alguns até presos. A repressão do FBI fez com que esse movimento chegasse ao fim, em 1982. Aqui eu deixo algumas curiosidades para vocês. A primeira é que, apesar de Martin Luther King e Malcolm X fazerem parte da mesma causa, eles tinham maneiras totalmente diferentes de agir, em questão da luta armada ou pacífica. A segunda é que o movimento dos direitos civis teve início na década de 50, quando Rosa Parks negou-se a ceder lugar no ônibus para um branco. A partir daí, uma série de protestos das pessoas negras espalhou-se pelos Estados Unidos, e grandes lideranças surgiram para exigir o fim da segregação que existia no país. E a terceira é que os Panteras sempre usaram o marxismo como referência teórica de suas ações. Eles acreditavam no confronto com os racistas para construir uma sociedade socialista, portanto, sem classes e sem discriminações.